da obra. Fala, eu creio que através de mim o Senhor pode libertar a minha família. Diga, eis-me aqui, usa-me, Senhor, em o nome de Jesus. E vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, que Ele merece. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, povo de Deus. Bom dia mais uma vez. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Olha, eu creio que Deus vai operar, que Deus vai agir em teu favor, e não só em teu favor, mas também através de você. Que você possa permitir que Deus possa usar a sua vida. É através de você que Deus vai operar lá na sua casa. Nunca diga, mas eu, pastor. Pois é, mas você. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Amém, Jesus? É assim que Deus opera. Nós estamos num propósito aqui, irmãos, toda quarta-feira, como na casa de Obed-edom. 3 meses de bênção para a tua casa, 3 meses de bênção para a tua família. Eu creio nisso. Eu tenho profetizado que vai ser o seu melhor final de ano. Amém? Mas por que vai ser o meu melhor final de ano, pastor? Porque você vai buscar por isso. Você vai se esforçar para isso, como nós temos aprendido através da palavra. Amém? E antes de qualquer coisa, já vamos abrindo a nossa Bíblia, lá em Juízes, no capítulo 6. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela lá. Juízes, capítulo 6. Nós vamos começar no versículo 1, versículo 1, tá? Juízes 6:1. Nós vimos aí nas 3 quartas-feiras passadas a respeito de Obed-edom. Nós vimos 10 lições, né? Vimos a primeira, a quinta, depois da sexta, da primeira, a quarta, depois da quinta até a sétima, depois da oitava até a 10ª. O quanto era importante trazer a presença de Deus para casa. O Obed-edom recebeu a presença de Deus na casa dele, a presença de Deus ali representada pela arca, abençoou tudo que ele tinha. Amém? Tudo. Aí nós vimos muitas coisas aqui, eu não vou repetir tudo, mas uma das coisas que eu falei é que não é a questão do tempo, não. 3 meses que a arca ficou ali na casa de Obed-edom, ele foi abençoado em tudo. A Bíblia fala de um outro homem chamado Abinadab, que a arca ficou 20 anos na casa dele, ele não recebeu nada, não aconteceu nada, ao contrário. A Bíblia fala que lamentava todo Israel. Outra coisa, o esforço é a necessidade que nós temos para poder trazer a presença de Deus para casa. Por quê? Tentaram de todo jeito trazer a presença de Deus de uma maneira mais fácil. Pegaram ela, colocaram em cima de uma carroça de bois, e a Bíblia fala que quando essa carroça foi andar, de repente a arca começou a pender, alguém foi lá e colocou a mão, morreu, né? A Bíblia diz que esse homem que tentou fazer isso morreu, e não conseguiram. Por quê? Porque tinha que se trazer a arca no ombro, com muito esforço, né? A Bíblia até fala que quando Davi entendeu o jeito certo de levar a arca, eles colocaram nos ombros, e quando eles começaram a caminhar, a cada 6 passos que eles davam levando a arca, Davi parava e fazia um sacrifício. Você imagina quantos sacrifícios foram feitos até chegar no lugar que tinha que chegar. Irmão, 6 passos é muito pouco. 6 passos eu não ando nem daqui até aí. Já se fazia um sacrifício já. Dava mais 6 passos, outro sacrifício. E tem gente que hoje acha que não precisa. Não, pastor, olha, eu não quero me sacrificar para poder buscar Deus, não quero sacrificar o meu descanso. Ah, pastor, a hora que der, que não tiver nada para fazer, pastor, que tudo cooperar, aí eu vou para a igreja, aí eu vou buscar Deus. Não vai vir nunca, e também não vai levar nunca a presença de Deus para dentro da sua casa. Eu sempre digo, quem está aqui hoje fez um sacrifício para estar, amém? Se você não fizesse, você não estaria. Tenho certeza disso. Você sacrificou 1h30 que você vai sacrificar do seu dia hoje. Você sacrificou o seu descanso. Você sacrificou um compromisso. Você sacrificou lá um dever seu. Pastor, eu tinha que estar adiantando as coisas, mas deixei tudo para depois. Porque é assim que se traz a presença de Deus. É através do quê? Sacrifício, esforço, chamando a responsabilidade para si. Como eu sempre fiz aqui, durante essas quartas-feiras, assim, bati no ombro, como é que leva a presença de Deus? É aqui. É responsabilidade assumida, é alguém que assume para si e não diz, não, alguém ore, alguém busque, alguém clame, alguém faça, alguém vá lá na igreja. Não, eu vou. Deus está procurando pessoas assim. E eu falava aqui quarta-feira passada, não se preocupe, irmão, com quem está te olhando por uma janela. Tem gente que sempre vai ter de uma janelinha muito pequenininha olhando você,
e até te desprezando no coração. Olha lá que bobo, olha lá que boba, fica aí passando vergonha, indo na igreja, aí chega lá, fica junto com aquele povo cantando, buscando, adorando, aí o pastor fala para trazer um negócio aqui para casa, para ungir, ele fica passando esse negócio nas portas, unge em tudo quanto é lugar, ai que besteira, ai que bobeira. Meu irmão, não se importa, não se importe com quem te vê por uma janela, porque quem te vê por uma janela, lembra, te vê com uma visão limitada. Não sabe, meu irmão, porque a janela permite você ver, a janela você só pode ver o que ela permite você ver. A janela você só pode enxergar o que a janela permite você enxergar. Você não vai ver nem mais para lá, nem mais para cá, nem mais para cima, nem mais para baixo. E Davi não parou quando Mical de uma janela o observava e o julgava. Ele não parou, não desistiu. Ouviu palavras até injustas dela. Quando ele chegou, ela disse: você agiu igual um sem vergonha. Você agiu igual um vadio, está escrito assim, dessa maneira. Irmão, ele não se importou, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Lembra que eu disse a você, mais importa agradar a Deus do que quem? Os homens. Não se importe em receber elogios, aprovação de todo mundo, que você não vai receber de todo mundo. Estou sendo bem sincero para você, nem todo mundo vai te aprovar, você não vai agradar todo mundo, mas você tem que procurar agradar quem? A Deus. Lembra que eu falei do próprio Senhor Jesus? A multidão entre si discutia, uns diziam, ele é bom, outros diziam o quê? Quem lembra? Ele engana o povo, lembra? Está escrito lá. Quando uns diziam que Jesus era bom, outros diziam que ele enganava o povo. Você acha que vai ter gente que vai falar, o pastor Renan é uma bênção? Tem gente que vai falar, é nada, ele engana o povo. Tem gente que vai falar, não, ele é isso, ele é aquilo. Pouco importe, meu irmão, continue obedecendo a Jesus. Eu te ensinei a fazer igual Saul. Você vai lembrar que quando Saul se tornou rei, muitos se alegraram, trouxeram presentes a eles, mas havia alguns filhos de Belial que não o presentearam e ainda disseram assim, esse aí que vai nos livrar? Esse aí que vai fazer alguma coisa por nós? E quem lembra o que Saul fez? Lembra? Vou ter que pregar tudo de novo? Ele se fez como? Como surdo. Irmão, você tem que aprender isso. Vão falando de mim, pastor, então, tá bom, se faça como? Surdo. Só escuta a palavra. Só escuta aquilo que Deus tem falado com você. Só escuta o Espírito Santo falando com você. Quem estava domingo aqui, domingo nós tivemos um culto tremendo, poderoso, que maravilhoso. Eu mostrei um vídeo para você, que aquele vídeo ali foi muito forte. Onde eu mostrei para você um jovem rapaz que foi desafiado pelo técnico dele. O técnico falou, olha, você vai colocar o outro nas costas aí, você vai percorrer aqui. Ele disse, talvez uns 30 metros eu consigo. Sim, ninguém nas costas. Ele falou, acho que você consegue 50 com alguém nas costas. Mas você vai fazer isso de olhos vendados. E de olhos vendados ele só escutava a voz do técnico. E o técnico dizia, vai que você consegue, vai que você vai conseguir. Mas não estou aguentando mais, mas não estou aguentando. Esquece a dor, mas está doendo. Ignora ela, vai que você vai chegar. E ele foi, irmão, e quando ele não aguentava mais, que ele se deu por conta, ele já tinha atravessado o campo inteiro. Não era só 50 metros, não. E eu falo para você, tem mais força em você do que você imagina. Mas você precisa, vendar os olhos, tapar os ouvidos para aquilo que não preste, ouvir só a voz de quem? Do Espírito Santo. Ouça só a voz de Deus. Se Davi ficasse escutando Mical dizendo, você é um vadio, você é um sem vergonha, ele teria parado a obra dele, mas ele não parou, ele continuou. Por isso eu digo para você, não escute quem está te olhando pela janela. Quem está olhando pela janela não está participando, só está lá vendo de um ponto de visão muito limitado. Fique com a voz do Espírito Santo, continue, você vai levar a presente de Deus para a sua casa, amém? E eu vou continuar nesse assunto aqui em Juízes capítulo 6, versículo 1, Juízes 6, 1, quem achou aí diga amém. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por quanto tempo? 7 anos. O que os midianitas faziam? 2, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e o que mais? E as fortificações. Meu irmão, você tem duas opções quando o inimigo se levanta contra você.
Ou você vai para cima, ou você corrige o erro e se esforça para lutar contra ele, ou você faz uma caverna, ou você faz um buraco, e se esconde. E foi isso que o povo de Israel fez. Ao invés do povo de Israel lutar, ao invés do povo de Israel batalhar, foi fazer cova, foi fazer caverna para se esconder. Quando você se esconde, o que você está fazendo? Você está deixando o inimigo livre para agir. Ah, pastor, mas o que eu posso fazer? Ô, meu irmão, eu vou te mostrar hoje o que você pode fazer. Você pode pelo menos se esforçar. Você pode, o mínimo que Deus espera de mim, de você, como eu dizia domingo, é o esforço. O que é o esforço, pastor? O esforço é você usar aquela força que você tem, mas até agora não usou. Israel era um povo forte. Mas o que eles estavam fazendo? Estavam usando essa força? Estava, para cavar buraco. Em vez de usar a força para poder vencer o inimigo, salvar o trigo que o inimigo estava roubando, destruindo, salvar a sua colheita que o inimigo estava destruindo, estava usando a força para cavar buraco. Você sabia que a mesma força que você usa para poder chorar, você pode usar para orar? Você sabia que a mesma força, a mesma energia que você usa para reclamar e para murmurar, você pode usar para louvar? Você sabia? Pois é. É escolha de cada um. A mesma força que você pode usar para salvar, você pode usar para se esconder. Israel estava usando essa força para quê? Se esconder. Eu te pergunto, para que você está usando a tua força? A mesma força que você usa para poder reclamar o dia inteiro, você pode usar para poder louvar Deus o dia inteiro. A mesma força, a mesma energia que você usa para poder reclamar e murmurar, você pode usar para poder orar e buscar Deus. Mas tem gente que prefere usar a força que tem para chorar, para reclamar. A mesma força que você usa para brigar, o mesmo desgaste que você usa para arrumar confusão, você pode usar para jejuar, para se consagrar a Deus. Porque brigar, xingar, arrumar confusão, desgasta, sim ou não? Então não usa isso, a força para isso. Usa para jejuar, pastor, mas jejuar é tão difícil, brigar também. É ou não é? Sim ou não? Ou brigar é fácil? Não, irmão. É uma coisa que desgasta, é uma coisa que consome. É uma coisa que suga você. Então não faz como Israel não, porque Israel, em todo tempo, ao invés de usar a sua força para poder combater o inimigo, usou sua força para cavar buraco. Olha o que eles fizeram, está escrito aí, ó. E por causa dos midianitas, o que eles fizeram? As covas que estão nos montes, as cavernas e o que mais? Olha o que fizeram, fortificações para poder derrubar o inimigo? Não, para poder se esconder. Irmão, eu tenho falado isso aqui porque o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Você tem uma força que você não imagina, você está usando para coisa errada. Está usando para reclamar, está usando para murmurar. Por que não usa para buscar? Ao invés de fazer fortificações, use para se consagrar a Deus, use para salvar o que Deus tem te dado. E Deus vai ver um que fez isso. Por quê? Continua. Olha o que os midianitas faziam. 3. Por que sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles? Subiam. 4. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem o quê? Jumentos. 5. Porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Clamaram a Deus, foi a única coisa que eles fizeram, mas não se esforçaram. Enquanto Deus não encontrou alguém se esforçando, Deus não pôde fazer nada. Até que chega um dia que Deus encontra, que você conhece bem. Vamos pular lá para o versículo 11, rapidinho. Lá no capítulo 6, verso 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Para quê? Salvar dos midianitas. Era o único que estava fazendo verdadeiramente alguma coisa de proveito.
Os filhos de Israel fizeram cova, salvou alguma coisa? Não. Fizeram fortificações, salvaram alguma coisa? Não. Fizeram caverna, salvou alguma coisa? Não. Deus sempre vai socorrer quem está se esforçando para salvar. Reclamar, ajuda em alguma coisa? Não. Murmurar, ajuda em alguma coisa? Não. Mas se Deus vê alguém, mesmo sem condição, que estiver pelo menos orando, que não seja muito, mas que está fazendo alguma coisa, oração salva, ajuda, pronto, é isso. Deus vem. Deus vem para aquele que está fazendo alguma coisa que vai ajudar, que vai salvar, que vai cooperar. Pastor, não estou tendo força para fazer nada, mas você está vindo na igreja pelo menos, já ajuda, pronto. Deus já vai começar a te fortalecer. Pastor, não estou tendo condição de fazer nada, mas pelo menos jejuar, estou jejuando. Pronto, já é alguma coisa para salvar. Deus sempre vai socorrer, como nós vimos aqui domingo, o esforçado. O esforçado. Enquanto lá no caso de Davi, nós falamos muito sobre Davi domingo aqui, né? Um outro exemplo, rapidinho já volto aqui. A Bíblia fala que Golias esteve durante 40 dias desafiando o exército do povo de Israel. E ninguém fez nada. Nada de proveito. Eles ficavam falando do gigante, ficavam falando que ele era grande, uns ficavam brigando entre si, vai você, não vai você. Aí quando Davi quis ir, veio o irmão dele e veio brigar com ele. Por que não usou essa energia para brigar com Davi, para brigar com Golias? Concorda comigo, sim ou não? Por que não pegou isso e foi fazer alguma coisa que ajudasse? Ninguém usou a sua força para ajudar. Aí o Davi vem, olha, presta atenção que eu vou te mostrar aqui. O Davi vem e ele fala assim, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me esforçar. Porque até então ninguém tinha feito nada para salvar. E aí ele fala para Saul que iria. O Saul pega e fala, põe minha armadura, coloca meu capacete, pega a minha espada. Ele põe tudo aquilo, nem conseguiu andar direito. Ele fala, não quero nada disso. Ele vai lá e pega 5 pedrinhas, 5 seixos no riacho. Pega a sua funda e vai. Escuta. Uma funda e uma pedra tem força para derrubar um gigante? Não. Mas já é alguma coisa, já é uma intenção de fazer algo? Aí você está chegando onde eu quero chegar. Às vezes a oração, do jeito que você está fazendo, ainda não tem força para destruir, mas já é a intenção. Já é alguma coisa que Deus pode usar. Isso. Já é alguma coisa que Deus pode usar. Fala comigo, alguma coisa que Deus pode usar. Deus não podia usar cova, Deus não podia usar buraco para salvar o povo de Israel, Deus não podia usar caverna. Quando Deus viu Gideão pegar um pouquinho de trigo e começar a malhar, Deus falou, já tem alguma coisa que eu posso usar. Um exército inteiro não deu a Deus nada porque ele pudesse usar. Um menino pegou uma pedra e uma funda. Todo mundo sabia que aquilo não derruba um gigante, mas já era alguma coisa que Deus podia usar. Então vamos lá, entenda de uma vez por todas. Não é o que você está fazendo que vai resolver o problema. Não é o que você está fazendo que vai salvar, porque uma pedra e uma funda não tem capacidade de derrubar um gigante, e um pouquinho de trigo malhado no lagar não vai salvar tudo dos midianitas, mas já é alguma coisa que Deus pode usar. Não é você que vai fazer a obra, mas é você que Deus vai usar. Não é o que você tem que vai ser o suficiente para resolver o problema, mas é o que você tem que Deus vai usar. Pensa comigo, 5 pães e 2 peixinhos é o suficiente para alimentar 5.000 pessoas? Claro que não. É o suficiente para alimentar nem uns irmãos aí que comem bem. Dependendo do irmão, né? Dependendo do irmão, mas já era alguma coisa que Deus podia usar. De todos os discípulos, ninguém fez nada. Todo mundo só ficou falando, não dá, não tem como, não tem jeito. Graças a Deus que apareceu um, que disse assim, mas tem aqui 5 pães e 2? Mas gente, mas isso aqui não é o suficiente, mas já era alguma coisa que Deus podia usar. Você vê isso em toda a Bíblia.
que o que as pessoas oferecem para Deus não é o que vai resolver, mas já é algo que Deus pode usar. O que Deus quer então, pastor? Deus quer alguma coisa que Ele possa usar. Pastor, mas 10 minutinhos de oração de madrugada vai resolver o quê? Irmão, pode ser que não resolve, mas já é alguma coisa que Deus pode usar para resolver o problema. Pastor, mas eu tenho aqui meu dízimo, R$1 de dízimo, o que é isso aqui? Não é nada. Não vai pagar as despesas da igreja? Talvez não, mas já é alguma coisa que Deus pode usar para a tua vida. Você está entendendo o que eu estou pregando hoje, sim ou não? Dá para Deus alguma coisa que Ele possa usar. Ainda que não seja o suficiente para resolver o problema. Mas Deus não quer o que é seu para resolver o problema. Ele vai resolver. Ele só quer alguma coisa sua, mesmo pequena, que Ele possa o quê? Usar. Por quê? Porque Deus trabalha em conjunto com o ser humano. Perdão. Desde que Deus criou o homem, Deus trabalha em conjunto com o ser humano. Deus não faz sozinho. Deus procura um esforçado que dê para ele um sinal, alguma coisinha que ele possa o quê? Usar. Mesmo que seja 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para essa grande multidão? Não é nada, mas já é algo que Deus possa usar. E Deus pegou aquilo, com aquilo Ele alimentou 5.000 homens, sim ou não? Fora mulheres e crianças. Deus pegou Davi, mesmo sabendo que uma pedra e uma funda não pode derrubar um gigante. Mas aquilo Deus pegou e usou e derrubou o gigante. E é o mesmo que Ele vai fazer com Gideão. Olha, presta atenção, volta no verso 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e Bezerrita, e Gideão estava malhando trigo aonde? No lagar. Eu já expliquei aqui, eu até anotei aqui, ó. O que é malhar? Primeira coisa, você sabe o que é malhar? Malhar o trigo? Eles tinham um negócio que chamava martelo, era uma vara com um pedaço de madeira na ponta. E eles metiam aquilo lá no trigo. Para quê? Para poder soltar a semente da palha. Quando eles batiam, pá! Eles estavam fazendo o quê? O que é malhar então? É bater. O que é bater? Fazer força. Se esforçar. Tanto que é daí que vem hoje, quando a pessoa vai na academia, o que ela fala que vai fazer lá? Vou malhar. Ela vai fazer o quê? Vai fazer esforço. Olha onde eu quero chegar. Deus viu alguém fazendo um esforço. E aí, o que é lagar? Já expliquei aqui. Quem sabe o que é lagar? Já falei várias vezes isso aqui. O lagar é um lugar de pisar uvas. Você sabia disso? Diz lá o dicionário que é uma oficina onde você tira o suco da uva. Você vai pisando ela. É um tanque. Onde você pisa as uvas. Tem alguns que usam também para fazer a azeitona, para tirar o azeite dela. Mas é um tanque. É tudo, menos um lugar de malhar trigo. Ali é um lugar de pisar uva. O que significa isso, pastor? Eu marquei aqui, ó. Se esforçar é usar o que você tem, em vez de ficar esperando uma condição melhor. Então tem gente que fica assim: ai, pastor, tá difícil porque eu não tenho uma condição hoje de fazer. Então se você não tem, usa o que você tem. Porque o que você tem pode não ser o suficiente, mas já é alguma coisa para Deus usar. Deus não precisa que você tenha todo o dinheiro para pagar suas contas. Deus precisa que você só seja fiel naquilo que você tem na tua mão. Que seja algo para Deus usar. Deus não precisa que você tenha toda a condição de resolver o problema. Deus só precisa de uma oração sua, de um esforço seu, talvez na madrugada. Pastor, não tem nada, mas você tem como orar na madrugada, não tem? Então pronto. Na madrugada é hora de dormir. Pois é, mas o lagar também não era lugar de malhar trigo. Era lugar do quê? Pisar uva. Mas foi ali que Deus fez a obra. Porque o esforço não é fazer tudo com a melhor condição. O esforço é você fazer num lugar que não é o lugar de fazer. É você orar na hora que não é hora de orar. É você deixar de comer quando você tem para comer. Por quê? Porque você está fazendo um esforço. Esforço é isso. É você fazer num lugar onde não é o lugar certo. Pastor, madrugada não é... Já falaram isso para mim, madrugada é hora de dormir. Pois é aí que está o esforço. Porque no lugar de dormir, você vai fazer o quê? Orar. Como Gideão, no lugar de pisar ovo, ele estava malhando o quê?
Pastor, domingo é dia de eu descansar. Então, você só vai mudar o dia que você pegar o dia de descansar e fizer o quê? E se esforçar, vir para a igreja. No seu dia de descansar. Ah, pastor, mas esse dinheiro é o dinheiro de pagar a conta. Não me entenda mal, tá? Estou falando para você tirar da boca dos seus filhos, não. Mas muitas vezes você só vai mudar a sua vida o dia que você pegar o dinheiro de pagar a conta e ser fiel primeiro a Deus. Entendeu sim ou não? Falar, não, primeiro Deus. Porque tem gente esperando a condição perfeita, meu irmão, para poder se esforçar. Condição perfeita não precisa de esforço. Condição perfeita não precisa de esforço. Precisa de esforço quando você não tem a condição. É aí que precisa de esforço. E é isso que Deus está esperando de nós para nos abençoar, irmão. Quando você pegar o lagar, que é o lugar de pisar uva, e lá você fazer o quê? Malhar o trigo lá. Quando você pegar aquilo que não é e fazer se tornar. Em vez de ficar esperando a condição perfeita. Segura aí que nós vamos voltar para Juízes 6:11. Deixa eu só colocar para você rapidinho aqui. Nunca mais esqueça desse versículo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Esse versículo aqui, eu tenho ele no meu coração. Eclesiastes 11, 4. Presta atenção nele. Você que fica esperando condição perfeita. Quem observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca colherá ou cegará. Nunca vai, irmão. Por quê? Porque a pessoa está esperando para malhar o trigo, o lugar certo de malhar o trigo. A pessoa está esperando para derrubar o gigante, a arma certa para derrubar um gigante. A pessoa está esperando para alimentar 5.000 homens, a quantidade certa de pão e de peixe. Meu irmão, nunca vai viver milagre. Quem é que vai viver milagre, pastor? Esforçado. Esforçado faz sem ter condição de fazer. O esforçado é aquele que, mesmo com vento, ele vai semear. O esforçado é aquele que, mesmo com nuvem, ele vai o quê? Colher. Ah, pastor, se eu fizer desse jeito, não vai ser o suficiente, mas você já vai estar dando alguma coisa para Deus, o quê? Usar. Você vai estar dando algo para Deus usar. Deus quer isso, Deus quer que você dê a Ele algo para Ele usar, mesmo que não seja o suficiente para resolver o problema, até porque quem vai resolver o problema não é você, é Ele, é o poder dEle. Pedra nunca derrubou gigante. Então quem fez a obra foi Deus, mas o que Deus usou? A pedra e a funda. 5 pães e 2 peixes nunca alimentou mais de 100 pessoas, que dirá 5.000. Quem foi que alimentou então? Deus. Mas o que ele usou? 5 pães e 2 peixes. E eu vou te mostrar também hoje que 300 homens nunca venceriam um exército de mais de 100.000. Nunca. Mas foi Deus que venceu então, sim ou não? Mas o que ele usou? 300 homens. Está entendendo o que eu estou falando? Pergunta para esse abençoado celular, você está entendendo? Dá vontade de descer daqui e falar para você, você está entendendo? Irmão, presta atenção no que eu estou pregando para você hoje. Deus só quer que você dê para Ele algo que Ele possa usar, e você está esperando a condição perfeita. E não vai ter condição perfeita, irmão. Ou você levanta na madrugada, ou você não vai conseguir. Ou você vem no dia que você não pode vir, ou você nunca vai vir. Ou você jejua para abrir mão daquilo que você tem na sua casa, você nunca vai jejuar. Não tem condição perfeita. A outra tradução da Bíblia, a linguagem de hoje, fala assim, ó: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá? Pergunta para o irmão se ela está esperando o quê? Eu estou esperando, pastor, assim, a hora que melhorar a situação. Esperando ganhar um pouquinho mais. Não, estou esperando, pastor, o dia que eu tiver uma folga, aí eu vou fazer uma oração mesmo, tirar um tempo para buscar Deus. Estou esperando, pastor, o dia que eu tiver um carro, eu vim para a igreja todo dia. Olha que eu já vi isso, hein? Olha que eu já vi, Deus foi lá e deu. Aí que não veio mesmo. Eu já vi isso mais de uma vez. Estou falando para você, como pastor, já vi isso mais de uma vez. Nunca esqueço de um rapaz, ele vinha para a igreja a pé com guarda-chuva, ele era baixinho assim, ó. Todo culto indivíduo na igreja. Era chuva, era sol, a pé.
Aí depois ele comprou uma bicicleta. Olha, Deus é tão bom que eu entrei numa empresa, como eu já contei aqui como encarregado, e eu comecei a contratar todos os irmãos da igreja. Eu falei assim, está precisando de serviço todo, não estava trabalhando. Eu falei, vamos trabalhar lá. Ele começou a trabalhar, comprou uma bicicleta. O que ele fez, pastor? Começou a ir um dia a menos na igreja. Aí começou a trabalhar um pouco mais e foi indo, conseguiu comprar uma moto. E agora? Agora via uma vez na semana só. Aí melhorou a situação dele. Ele foi lá e comprou, alugou, não lembro, um apartamento. Foi morar sozinho, olha que benção. Aí que não vinha mesmo, acabou. Agora que a condição, olha aí, a condição agora era perfeita e precisava de esforço. Só que agora não precisava mais de esforço. Quando ele estava se esforçando, quando ele vinha a pé, debaixo de chuva, e morava longe, debaixo de chuva, de sol, tudo, e buscava. Deus o socorreu, irmão. Então cuidado. Vem com o que você tem. O que eu tenho, pastor? Não tem nada. Então vem com as suas duas pernas boas que Deus te deu. Amém? Malhe o trigo no lagar. Malhe o trigo no lagar que Deus vai te socorrer. Amém, Jesus? Malhe o trigo no lagar. Faz com o que você tem hoje, meu irmão, que Deus vai te socorrer. Não fique esperando a condição perfeita. Olha aí, quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fique bom, irmão, nunca plantará nem colherá nada. Esquece governo, esquece prefeito, presidente, não, porque estou esperando. Não, para de ficar esperando, irmão. Prefeito, presidente não vai fazer nada por você não, quem vai fazer é Deus. Amém? Quem vai fazer é Deus. Deus, é no Senhor que eu espero. E se eu ficar esperando mudar a situação do país, não. Eu vou buscar por mim, eu vou buscar pela minha casa, pela minha família. Diga glória a Deus. Volta lá para Juízes 6:11, deixa eu correr aqui por causa do horário. Juízes 6:11. Diz assim: e estava malhando trigo no lagar para o salvar. Então o que é que salva? O que eu vejo aqui? O único jeito dele salvar aquele trigo, porque o resto todo se perdeu. Só foi salvo aquele que ele malhou. O que é malhar mesmo, que eu falei para você? Se esforçar. Então o único jeito de salvar é se esforçando, irmão. Não tem como salvar sem esforço. Mas pastor, o que ele estava fazendo era tão pouco. De fato era, porque o lagar ele era um tanque, mas não era tão grande. Não daria para salvar muito. Talvez nem para ele mesmo, para a família dele, mas já era algo que Deus poderia usar. Amém, Jesus? E é isso que Deus queria. Tanto é que olha o que vai acontecer no verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Sempre que Deus vê alguém esforçado, sempre que Deus vê alguém oferecendo alguma coisa que ele possa usar, Deus vem, Deus aparece. Não precisa ser o suficiente, mas sendo já um esforço que Deus possa usar, ele vai aparecer. Amém, Jesus? Em toda a Bíblia nós vemos, Deus nunca precisou que alguém desse para ele o suficiente. Não, é o poder de Deus quem opera. Ele faz o restante, mas ele sempre procurou alguém que lhe desse algo para ele. Ainda que não fosse o suficiente, mas fosse um esforço. Amém, Jesus? O Senhor lhe apareceu e lhe disse, olha o que nós falamos aí: o Senhor é contigo, varão o quê? Valoroso. Você crê nisso, sim ou não? Então fala de novo que eu falei no começo aí, fala para esse irmão do seu lado: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ou varoa valorosa. Amém? Você pode não ter toda a condição hoje, mas você já tem o suficiente. Irmão, com o que você tem, Deus pode operar. Começa a malhar o seu trigo no seu lagar. Na hora do teu almoço, pastor, mas é na hora do meu almoço, pois é ali que eu vou oferecer algo a Deus. Pastor, mas eu não teria condição de vir para a igreja nesse horário, pois é aí que eu vou. Eu não teria condição de orar nesse momento, mas é aí que eu vou orar. Diga glória a Deus. Essa palavra tem que gerar fé no seu coração. Por que ele era varão valoroso? Porque era esforçado. E aí diz o versículo 13, olha aí, começou a ladainha, né? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. 14, presta atenção. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força.
Isso aqui é tremendo, irmão. Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas, porque não te enviei eu. Irmão, para com esse negócio. Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? E quem disse que as pessoas às quais Deus era com elas não passaram por lutas? Quem falou que homens de Deus não passaram por batalha? Irmão, nas batalhas Deus nos treina. Na batalha Deus nos aperfeiçoa. E se você é de Deus, você também vai passar por luta. Por batalhas e muitas. Por quê, pastor? Porque Deus quer ver o que de nós? Exatamente, você está inteligente. Você está pegando o negócio aí. Deus quer ver o quê? Esforço. E onde que a gente se esforça? É na batalha. É a hora que a coisa fica difícil. É a hora que eu tenho que usar o tempo que eu tenho para salvar. Olha, eu preguei muito esses dias aí a respeito disso. Eu tenho que salvar, irmão, o meu tempo para eu poder buscar Deus. Porque às vezes está tão corrida, tanta coisa, que se eu não fizer igual o Gideão, salvar um pouquinho do meu tempo, eu não consigo. O inimigo estava acabando com tudo. Ele se esforçou para salvar um pouco. Tem gente que não está vendo isso, hein? O diabo vem e começa, meu irmão, consumir todo o teu tempo. Se você não se esforçar para salvar um pouquinho, você vai perder tudo. Ele fez o que? Salvou um pouquinho, levou num lugar que não era o apropriado, mas ali ele se esforçou. Já teve tempos que eu tive que malhar o trigo no lagar. Eu tinha que orar no meu horário de almoço. Eu tinha que correr para dentro do banheiro da empresa para orar. Acho que o povo ficava falando, que tanto esse rapaz vai no banheiro? Ninguém sabe, eu estava orando. Estava buscando a Deus. Fiz um esconderijo, tinha um estoque de caixa, acho que maior que essa igreja, que acho que umas 3, 4 vezes o tamanho dessa igreja. Eu me enfiava lá no meio, lá eu ficava buscando a Deus. Você malhar o trigo no lagar, irmão. No tempo da batalha a gente faz isso, no tempo da guerra. Então não para porque não está a condição perfeita, ou para de reclamar porque Deus não está com você. A mesma energia que você usa para reclamar, para murmurar, você usa para poder orar. Então faz o que vai ter proveito. Vai orar ao invés de reclamar, vai buscar ao invés de murmurar. Ah, se o Senhor fosse comigo não estava acontecendo isso. Quem falou? Onde é que está na Bíblia escrito aqui que Deus dá garantia? Se o Senhor for com você não vai acontecer luta nenhuma. Mostra para mim. Mostra que eu paro de pregar isso aqui. Lugar nenhum. Ao contrário, a Bíblia fala assim, ó, o justo tem muitas aflições. Muitas são as aflições de um justo. Tem guerra, irmão, tem batalha. O Senhor ser conosco não é garantia de que nós não vamos enfrentar luta, que nós não vamos enfrentar guerra. Mas qual é a garantia? Essa aqui, ó. Versículo 14 de novo. E o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel. Qual é a garantia que nós vamos conseguir? Com a força que a gente tem. Eu gostei desse versículo. Nas outras traduções, eu vou usar a Bíblia NVT, mas as outras estão do mesmo jeito. Ó. Olha, escuta lá. O que o anjo falou para ele? Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem. Não precisa usar outra coisa. Você vê, olha como Deus é perfeito. Vá com a força que você tem. Eu volto a dizer o que eu falei no domingo. Por que o esforço é importante? Que ele faz você usar a força que você tem, mas que você não usou ainda. Ele faz você usar a força que você tem, mas que às vezes nem você sabe. Deus estava falando para ele assim, ó, vai na força que você tem. Deus sabia a força que ele tinha. Lembra do técnico que falou para o menino lá? Vai que você consegue. Não, eu sei que eu não consigo. No máximo, um tanto aí, sem ninguém nas minhas costas. Você consegue? Você consegue? Você não imagina, irmão. Por isso que o anjo falou para ele, você tem força, você não imagina. Vai na força que você tem. Você só vai descobrir isso quando você tiver que se esforçar. Você vai descobrir uma força que você tem, mas que nem você sabe. É verdade ou não é? É. Quem já passou por isso alguma vez? Que você foi forte de um jeito que nem você imaginava que você podia. É impressionante. Você fala, meu Deus, eu não sabia que eu aguentava isso não. Sabia que eu tinha essa potência aqui não? Estou surpreso, né?
Mas é isso. Deus queria mostrar isso para Gideão. Então ela, porque eu sou o menor da minha casa. Você vai ver que ele começa a falar isso, sou fraco, nananana. Mas Deus estava falando para ele, vai na força que você tem. Irmão, você tem força, você nem imagina. Se esforça para você ver. Se esforça. Não deixa Satanás te enganar, não. Olha, rapidinho, só vou ler aqui Eclesiastes 9:10. Nós já vamos orar. Eclesiastes 9:10. Diz assim, ó: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O que significa isso? Eu já vi pessoas entendendo esse versículo errado. Já vi pessoas entendendo assim, ó, eu estou fazendo conforme a minha força, num sentido de, eu estou fazendo do jeito que dá. E não é isso que esse versículo diz. Esse versículo, quando ele fala assim, ó, faz conforme as tuas forças, ele está dizendo em outras palavras, faça com toda a tua força que vier a tua mão para fazer. Com toda. Quer ver? Vou trocar aqui a tradução, se eu não me engano, acho que é a Bíblia NVI. Está aqui, ó, perfeito, olha lá. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com o quê? Toda a sua força. Como é que eu uso toda a minha força, a força que eu tenho? Com esforço. Porque chega um limite que eu acho que eu não tenho mais força. Só que se eu esforçar um pouquinho mais, eu vou ver que eu ainda tenho. Faz com toda a tua força. O que o Gideão estava fazendo? O Gideão estava pegando o que ele tinha e usando tudo o que ele tinha para poder salvar um pouco de trigo. E Deus apareceu para ele. Irmão, aquilo ali foi simbólico. O Gideão não estava salvando um pouco de trigo. O Gideão estava salvando Israel. A nação inteira de Israel, por uma atitude simples. É onde eu falo, a pessoa acha, mas que besteira é fazer esforço para levantar na madrugada, você não imagina. Aquilo ali é simbólico, você está salvando toda a sua família. Você está guardando toda a tua casa, você está através daquele esforço, abençoando toda a tua família. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, o que vier a tua mão para fazer, não espere condição perfeita, não. Não espere que você tenha tudo, todo o recurso, porque Deus também não espera isso. Use o que você tem com toda a sua força. Se Deus tiver algo que Ele possa usar, pode não ser o suficiente, pode não ser tudo o que precisa, mas é algo que Ele pode usar, Ele vai usar. E aquilo ali, meu irmão, vai trazer a libertação, vai trazer a salvação em nome de Jesus. Você entendeu essa palavra, sim ou não? Então vamos aplaudir Jesus bem forte por ela que Ele merece. Amém. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou ungir você agora. E quando eu ungir você, você vai voltar para o seu lugar e não vai sentar não, você vai continuar em pé.